Lucas capítulo 15, versículo 11, diz assim a palavra de Deus. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Bíblia aberta sobre o colo. Presta atenção aqui, por favor. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler aqui é conhecido como a parábola do filho pródigo. Eu acredito que, sem sombra de dúvidas, esse é o texto mais conhecido de toda a Bíblia. É a parábola mais conhecida de Jesus. Talvez você diga, mas João 3,16 é muito conhecido, sim. Mas várias outras culturas, vários outros povos conhecem essa história que Jesus contou. Tenta imaginar um dia Jesus, na sua mente criativa e brilhante, pensando nessa parábola, tecendo toda essa história e contando ela para algumas pessoas, e essa história se tornou a mais conhecida de todos os tempos. Mas o que fala essa parábola? A parábola do filho pródigo. Se você olhar na sua Bíblia, esse título que tem aí acima, a parábola do filho pródigo, esse título aí não é inspirado por Deus. Isso aí foi o editor dessa Bíblia que colocou, a parábola do filho pródigo. O texto bíblico, sim, é inspiração divina, inerrante, infalível. Esse nome, ele foi colocado por alguém. E hoje, depois de analisarmos essa parábola, nós poderíamos dizer que o nome dela não deveria ser a parábola do filho pródigo. Porque se nós formos olhar para quem é dada a importância nessa parábola, não é para o filho pródigo, e sim para o pai, que ama o seu filho. Nessa parábola você vai encontrar o nome, a palavra filho, apenas 4 vezes. Enquanto você encontra a palavra pai, em algumas versões vão ter 14 vezes, em outras versões, como na minha, vão estar 13 vezes. Ou seja, o foco da parábola nunca foi o filho, assim como o foco do culto nunca foi você. Nunca foi a sua glória, o seu louvor, o centro do culto sempre foi Jesus. O centro da palavra sempre é o Pai. E essa parábola mostra isso para a gente. Só que se você olhar para a sua Bíblia, no versículo 11, você vai ver que o texto começa dizendo: Jesus continuou. Se Jesus continuou, ele já estava contando alguma coisa, é ou não é? Só continua quem já começou algo. Ou seja, Jesus estava contando algo e ele no versículo 11 continuou. Para a gente entender o contexto e saber o que Jesus estava contando, a gente precisa voltar para a história anterior. E a história anterior é a história da dracma perdida. Se você olhar para a sua Bíblia, você vai ver que no versículo 8 vai dizer: ou qual é a mulher que possuindo 10 dracmas, blá blá blá. É a parábola da dracma perdida, uma mulher que tinha 10 dracmas e acabou perdendo uma delas. Só que no versículo 8, em que começa a parábola da dracma perdida, o texto começa falando: ou qual é a mulher? Ou não é uma palavra para iniciar a frase, ou é uma palavra para uma alternativa. Por exemplo, você quer ir para a casa de sua mãe, ou você quer ir para a igreja? Ou você quer ir para a igreja? Quem está entendendo isso aqui que eu estou falando? Jesus falou algo antes e agora ele trouxe ou. Ele deu uma alternativa antes e agora fala ou. E conta a parábola. Então qual é a história que tem antes? O nome disso aqui é exegese. O nome disso aqui é você voltar para o texto e entender o contexto. Se você voltar para o verso 3, o texto vai dizer: então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês possuindo 100 ovelhas? Aqui está quando Jesus começa a comparação. Ele fala: qual pessoa possuindo 100 ovelhas perde uma e tal? Ou qual mulher
mulher que possuindo 10 dracmas. Está dando para entender isso aqui? Ele está fazendo paralelos. Por que eu estou falando isso? Para a gente entender a parábola do filho pródigo. Só que o verso 3 também não começa de forma bem explicada. O verso 3 começou dizendo: então Jesus lhes contou esta parábola. Então também não é início de frase. Então está fazendo menção a algo que aconteceu antes. E aí sim, então ele contou a parábola. Aí a gente encontra o contexto de tudo. É trabalhoso, né? É um dos temas, um dos pontos mais importantes da reforma e que Lutero defendia. Orare et labutare. Oração e labuta para pregar a palavra de Deus. O versículo de número 1 explica para a gente o contexto. Olha para a sua Bíblia. Capítulo 15 de Lucas, verso 1. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Aqui está o contexto da passagem. A Bíblia diz que Jesus estava em um certo lugar. Alguns estudiosos vão falar que ele estava numa casa. E nesse momento, ele recebe pessoas para poder ouvi-lo pregar, para ouvi-lo ensinar. E o texto vai dizer: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Quem eram os publicanos, para que você entenda? No passado, quando o mundo era dominado pelo Império Romano, inclusive a nação de Israel, alguns homens foram feitos escravos dentro da sua própria nação e foram colocados agora como trabalhadores para o Império Romano. Quem eram os publicanos? Eles eram trabalhadores judeus que trabalhavam para Roma, cobrando imposto dos judeus. Os publicanos eram homens judeus que trabalhavam para Roma, cobrando impostos dos próprios judeus. Só que esses homens corrompidos, a grande maioria deles costumavam fazer o quê? Cobrar impostos a mais. Se Roma falasse, cobra 10 reais de impostos, eles cobravam 15 e pegava 5 para eles. O povo começou a olhar para essa classe de pessoas com maus olhos. Os publicanos, quando são citados na Bíblia, eles são citados como pessoas que ninguém gostava. Exatamente por isso. Eram considerados traidores da pátria. Homens que haviam agora se corrompido e estavam cobrando do seu próprio povo. O texto diz que os publicanos e os pecadores se reuniam para ouvir Jesus. Quem eram os pecadores? Os pecadores eram as pessoas que tinham os seus pecados expostos publicamente. Eram pessoas que o seu pecado de alguma forma foram descobertos, seus pecados foram descobertos, e agora eles estão sendo a escória da sociedade. Todo mundo olhava para eles e falava: isso é pecador, isso aí não é digno de nada que Deus possa dar de bom, porque ele é pecador. E aqui estão pessoas ouvindo Jesus, publicanos e pecadores, escória da sociedade, ouvindo os ensinos de Jesus. É bem provável que eles estivessem numa casa, porque no versículo 2, quando os mestres da lei e fariseus chegam, eles começam a falar: esse aí recebe pecadores e publicanos e come com eles. Jesus não estava fazendo um piquenique. Jesus não estava provavelmente comendo de qualquer forma. Comer com alguém naquele tempo implicava em intimidade, implicava em igualdade. Jesus estava comendo com eles. Isso mostrava que eles estavam em algum local, em alguma casa. Jesus os recebeu com carinho, com amor, com respeito. E quem é que chega na história? Mestres da lei e fariseus. Quem eram os mestres da lei? Quem eram os fariseus? Os mestres da lei, eles eram os grandes conhecedores do Antigo Testamento, o livro sagrado dos judeus. Eles conheciam a Bíblia de ponta a ponta, o Antigo Testamento. Eles eram homens considerados extremamente sábios naquela época, homens que, quando alguém olhava para eles, falavam: esses aí são os mais respeitados. Copistas, escreviam as Escrituras, estavam ali sempre atentos a tudo que era falado pelas Escrituras. Os mestres da lei chegam também os fariseus. Fariseus eram homens
que faziam parte de um dos mais famosos partidos religiosos da nação de Israel, homens que se consideravam tão sábios, que eles diziam que quando o Messias viesse, eles é que entenderiam e explicariam para o povo, é esse aí, ó, que é o Messias, o libertador da nação. Então vamos entender a cena. Jesus está na casa, comendo com publicano e pecador, e chega fariseu e mestre da lei, olha e fala assim, mas esse Jesus aí não é mestre? Mas esse Jesus aí não é rabi? Mas esse Jesus aí não é um sábio? Por que ele está recebendo e comendo com pecador e publicano? Na mente deles, eles começaram a julgar Jesus. E aí Jesus começou a contar parábolas. E aí Jesus, com a sua mente criativa e sábia, vai até eles e começa a contar para eles. E a primeira parábola, se você olhar para a sua Bíblia, do verso 3 até o verso de número 7, Jesus vai contar que um homem, ele conta a parábola. Qual é o homem que tendo 100 ovelhas, e quando ele está com todas elas aqui, ele percebe que uma delas se perdeu. Ele deixa as 99 nos montes, não no aprisco, não no curral, nos montes, nos campos. Está aí na sua Bíblia. Ele deixa as 99 e parte agora em direção àquela ovelha que se perdeu. E a Bíblia diz que ele a procura, e quando ele a encontra, ele pega ela, coloca nos ombros, volta para casa feliz da vida. E quando ele chega, ele reúne os seus amigos, os seus vizinhos e diz, festejemos, porque aquela ovelha que estava perdida foi encontrada. E ele faz uma grande festa. A gente dá aleluia aqui, mas talvez a gente não entende o porquê. Qual o sentido de Jesus contar isso? No contexto em que Jesus estava contando essa parábola, para mestre da lei e fariseu, eles entendiam muito bem o que era para um pastor perder uma ovelha. Porque o pastor muitas das vezes não era dono das ovelhas, pastora. O pastor, ele simplesmente cuidava das ovelhas de algum fazendeiro rico que tinha ovelha. Se o pastor perdesse a ovelha de um fazendeiro, sabe o que poderia acontecer? Ele podia perder o seu emprego, ele podia ser mandado embora, perderia o sustento para a família, talvez passaria fome ou morreria. Então quando aquele pastor perde aquela ovelha, ele vai atrás com toda diligência e encontra ela. É por isso que ele se alegra. Porque muitas das vezes poderia passar pela nossa mente o seguinte, encontrou a que estava perdida, dava logo uma cacetada nela, vai embora para o rebanho, filha. Ele pega ela, faz uma festa, porque ele sabe, minha filha, eu te encontrei, e agora você vai manter a minha casa, o meu sustento, porque você vale muito. Tenta imaginar mestre da lei e fariseu ouvindo, um pastor perdeu uma ovelha. Eles devem ter falado, está mais ou menos enrolado esse aí. Mas Jesus falou, ele foi atrás, encontrou e trouxe. E Jesus diz no verso 7, eu lhes digo, que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Sabe o que Jesus estava falando aqui com os mestres da lei e fariseus? Está vendo os publicanos e pecadores lá dentro? Ovelha perdida. O pai está feliz demais de ter achado elas. Agora, ele se alegra mais com elas lá, aqueles pequeninos que ninguém dá nada, porque eles se arrependem, do que por 99 justo, mestre da lei e fariseu, que acha que não precisa se arrepender. Quem está entendendo isso aqui? E Jesus continua no verso 8. Ele contou a primeira parábola. Eles estão pensando em tudo aquilo. E Jesus diz, ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas, perde uma? E quando ela percebe que perdeu essa dracma, ela vasculha a casa, ela arruma tudo, tira as coisas do lugar, acende a lamparina, varre a casa, até que ela encontra a dracma perdida. Sabe o que ela faz? Ela chama as amigas, as vizinhas e faz uma festa. Vamos fazer festa porque eu achei a dracma que estava perdida. A gente olha para uma passagem como essa e fala, para que toda essa festa? Era uma moeda. Era uma moeda. É porque a Bíblia tem contexto. No contexto que Jesus está contando isso aqui, aquela moeda, aquela dracma tinha muita importância. A dracma, ela equivalia a um dia de trabalho de um trabalhador braçal. E aquela dracma, ela não era simplesmente um dinheiro que a mulher juntou e guardou, não. Aquela dracma representava um dote que ela havia recebido.
Naquele tempo, quando as meninas completavam 12, 13 anos, os seus pais as davam em casamento para alguma pessoa, para algum outro homem, um jovem rapaz. Até que elas se completassem na idade de ser casada, já que ela era uma filha tão valiosa para o pai falava: olha, então paga um dote por ela, e aí sim, quando ela completar a idade, você leva ela. Quando a filha se casava, o pai pegava esse dote agora, dividia e dava uma parte para a filha. E quando a filha partia com o dote agora, ela estava feliz, sabe por quê? Porque aquele dinheiro, aquelas dracmas representavam o sustento dela. Representavam que se um dia o marido dela morresse, ou se alguma coisa acontecesse e ela estivesse só, se ele abandonasse ela estaria agora com algo para poder sustentá-la. Caso contrário, se ela perdesse essas dracmas, ela teria talvez ou que voltar para a casa do seu pai, mas imagina se o pai já tivesse morrido. Ela estaria sozinha no mundo. E sem dinheiro, naquele contexto em que a mulher não tinha valor nenhum, ela provavelmente ia virar uma prostituta, ou provavelmente ela ia perecer até a morte. Então tenta imaginar, mestre da lei e fariseu ouvindo Jesus contar essa parábola. Na hora que Jesus fala, a mulher tinha 10 dracmas e me perdeu uma. Os caras devem dizer, vixi, complicou aí. Só que Jesus fala, ela correu atrás, ela procurou, ela encontrou e fez festa. Na primeira parábola, Jesus está mostrando o contexto de uma ovelha que se perdeu fora do rebanho. E Jesus falou, a ovelha que se perdeu lá fora, o pastor foi lá e buscou. E fez festa. No contexto da dracma, Jesus está falando sobre uma moeda que se perdeu, ou melhor, que perdeu-se dentro da casa. E Jesus está falando que a mulher veio cá, procurou e a encontrou. Quem está entendendo, diga, estou entendendo. Alguém estava perdido fora, foi achado. Alguém estava perdido dentro, foi achado. E Jesus agora, no versículo de número 10, ele diz, eu lhes digo que, da mesma forma, haverá alegria na presença dos anjos, ou melhor, há alegria na presença dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Da mesma forma que a mulher faz festa quando acha essa dracma, assim também há festa no céu. Já está rolando festa aqui, desde que esse negócio começou. Por um pecador que se arrepende. Os mestres da lei e fariseus estão pensando, eles estão tentando raciocinar tudo aquilo. E Jesus conta a principal das parábolas, o texto que nós lemos. A parábola do filho pródigo. E ele diz que um pai tinha 2 filhos. Um dia o filho mais novo chega para o pai e fala assim, pai, eu quero a minha parte da herança, e eu quero. E o pai fala assim, tá bom meu filho, está aqui a sua parte da herança, e ele entrega. A Bíblia diz que ele repartiu entre eles e entregou para o filho. Pouco tempo depois, esse filho sai de casa, gasta o dinheiro com tudo, vai para uma terra distante, gasta o dinheiro com mulher, com bebida. A Bíblia diz que ele gasta o dinheiro irresponsavelmente, fazendo farra. Até que um dia o dinheiro acaba. Há uma grande fome na região que ele está. E o que acontece? A Bíblia diz que esse jovem que tinha agora tanto dinheiro, perdeu tudo e que está trabalhando numa fazenda cuidando de porco. Cuidando de porco numa fazenda. A situação dele é tão deplorável, que ele olha para a lavagem e ele fala assim, vou comer esse negócio. Ele tinha vontade de comer lavagem. Tenta imaginar, na hora que você pega aquele saquinho de lixo, que tem aquele chorume no fundo, a gente já fica... Tenta imaginar ele, aquele monte de lavagem, ele querendo comer aquilo. Era a situação que ele se encontrava. E a Bíblia vai dizer que ele então, caindo em si, ele entende o seguinte, lá na casa do meu pai, até os empregados dele comem melhor do que eu. Eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar para o meu pai, e quando eu chegar lá eu vou falar, pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou digno nem de ser chamado teu filho, receba-me, pai, como um dos seus empregados. Ele prepara um discurso impecável, um discurso justificável, para chegar diante do pai falando, pai, eu reconheço que eu vacilei, só me dá um emprego aí, tá bom demais. E a Bíblia diz no versículo de número 20, que ele se levanta. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu. Olha o que a Bíblia fala. Ele estava vindo longe, o pai o vê. E a Bíblia diz que cheio de compaixão, o pai corre ao seu encontro.
o abraça, o beija, manda os empregados fazerem uma festa agora, e o texto diz que houve uma grande festa porque aquele filho voltou. Beleza? Muito legal. Talvez você está pensando aí, nossa, que bênção, já ouvi isso um monte de vezes. Mas a gente precisa entender o contexto. Quando Jesus estava contando essa parábola, a primeira coisa que ele falou foi que o filho falou: pai, eu quero a herança. Um filho querer a herança com o pai ainda vivo era uma afronta terrível, ainda mais naquele contexto, em que o pai, o patriarca da família, era a figura máxima dentro de uma casa. E ali, quando esse filho fala: pai, me dá a minha parte da herança, é como se ele estivesse falando o seguinte: pai, para mim era melhor que o senhor já tivesse morrido, me dá logo o que é meu, eu quero curtir. Era uma afronta terrível. Mas a Bíblia diz que o pai cede aquilo. Tenta imaginar os mestres da lei raciocinando isso. O que ele está querendo dizer com isso? O filho novo agora parte para longe, faz tudo o que fez e retorna. Quando ele retorna, o texto está dizendo que, quando ele aparece longe ainda da casa, o pai sai correndo ao seu encontro. A gente precisa entender isso aqui. Naquele tempo, desde a lei de Moisés, a Bíblia falava que quando o filho desonrasse ao pai, nesse ponto, a tal ponto, o pai, qualquer outro empregado da casa, qualquer outro da família, poderia tranquilamente executar executar o filho que desonrou o pai dessa forma. Só que sabe o que acontece? E provavelmente, a casa distante, a estrada distante da casa, o pai está atento. Quando o filho aparece ao longe, o filho vem com um discurso lindo, mas quando ele aparece ao longe, não é ele que corre para o pai sai correndo e vai até ele. Qualquer outro que tentasse fazer justiça aqui, o pai estava mostrando: ninguém tenta justificar nada, eu estou indo até meu filho, eu estou abraçando meu filho, eu estou beijando meu filho, mostrando que eu o amo e que ninguém toca nele porque ele é meu e eu decidi perdoá-lo. Ninguém podia tocar porque o pai abraçou e beijou. Ninguém podia encostar a mão, porque o pai já falou: coloca um anel no dedo, mata um novilho cevado. Novilho cevado era o animal que era cuidado a pão de ló. Era o melhor animal da casa, preparado só para quando alguém muito importante chegasse na casa. O filho chega, todo sujo, todo fedendo. O pai fala: prepara o melhor novilho, prepara uma festa, vamos nos alegrar. Meu filho voltou e eu decidi perdoá-lo. Fica imaginando a mente dos caras ouvindo isso. Jesus é muito sábio. A gente não entende isso aqui, ó. Quando eu olho para a palavra e começo a entender um pouquinho assim, eu fico maravilhado. Eu fico imaginando a mente dele, que som das nossas mentes, criando essa parábola e sabendo que um dia no levanta e anda ela ia chegar. Jesus é lindo demais. A Bíblia diz que o pai faz festa. Só que a história não para por aí. Entra em cena um outro cara, o filho mais velho. Se esse era o filho mais novo que saiu, tinha um filho mais velho ainda, que ficou na casa. A Bíblia diz que ele estava no campo. Quando ele volta, ele escuta o barulho da festa, chama um dos empregados e fala: o que está acontecendo aí? E o empregado fala: seu irmão voltou, cara. Seu irmão voltou e seu pai fez uma festona para ele. Está todo mundo feliz lá dentro. A Bíblia vai dizer, o verso 25: enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se retornou para casa, ouviu a música e a dança. Então chamou seus servos e perguntou o que está acontecendo. E este respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, porque recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Jesus chegou onde ele queria. Ele contou 3 parábolas. Ele chegou onde ele queria. O filho mais velho não quis entrar na casa, ficou embirrado. Sabe o que o pai faz? O texto vai continuar dizendo que o pai então sai da festa, vai até o filho mais velho e fala: filho, bora para a festa. E ele fala: pai, festa? Eu sempre fiquei aqui em casa, o senhor nunca fez uma festa para mim, não me deu um cabrito para poder curtir com os meus amigos. Agora esse teu filho, que fez tudo isso, que te desonrou, ele volta, o senhor faz uma festa para ele? Isso é inadmissível. Eu trabalho como um escravo para o Senhor. Quem sabe você está se identificando com isso. Você crente,
de vários anos de igreja. Ele está triste porque o irmão voltou, porque o pai fez festa. Só que sabe o que o pai fala? O pai fala para ele o seguinte: meu filho, alegre-se comigo, porque tudo que eu tenho é seu. Todas as minhas coisas são suas também, filho. É tudo seu também. Você pode curtir isso o tempo todo porque é seu também, filho. O pai poderia muito bem repreender o menino, mas fala: não, filho, tudo seu, é tudo seu, curte junto. E o pai fala o seguinte: se você olhar para o texto, quando o filho fala, ele fala: esse teu filho voltou. Ele fala isso, pastor Adilson. Esse teu filho voltou e o Senhor recebe. O pai, quando pega a palavra, ele diz assim: esse teu irmão voltou e nós nos alegramos. Irmãos, pega essa palavra aqui. Eu não comecei a fazer a aplicação ainda não. Eu só estou contando o texto. Mas pega essa palavra aqui para a sua vida. Muitas das vezes, aquela pessoa que você, mesmo sendo crente, tanto odeia, Deus ama ela tanto quanto ama você. E você precisa entender isso para se alegrar com Deus, para se alegrar com Cristo. A Bíblia diz que depois que o pai fala isso, se você olhar para a sua Bíblia, o verso 32 termina o capítulo. Olha como que termina o capítulo. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Olha como que a história termina, pessoal, sem um final. A primeira história, o pastor perdeu a ovelha, foi atrás, encontrou e fez festa. Início, meio e fim. A segunda, a mulher perdeu a dracma, encontrou, foi lá e fez festa. Início, meio e fim. A terceira, o filho pródigo, estava perdido, foi achado, teve festa, início, meio e fim. Mas a história do filho mais velho termina da seguinte maneira: vem para dentro, filho. Será que ele foi? A mente de Jesus parou por aqui, a mensagem. A parábola parou aqui. Mas se você entendeu o contexto que eu contei no início, tem publicano e pecador lá dentro da casa. Tem mestre da lei e fariseu aqui fora. Tem um filho pródigo lá dentro da casa, fazendo festa. Tem um filho mais velho aqui fora. E tem um pai lá dentro, que saiu lá de dentro da festa e veio até o filho mais velho falar: filho, bora entrar. E tem um Cristo todo poderoso, nosso pai, que saiu de dentro de onde ele estava, chegou nos mestres da lei e fariseu e falou, contou tudo isso. E agora a pergunta que fica é: bora entrar também? Sabe o que Jesus estava fazendo com eles ali? Olha, da mesma forma que o publicano e pecador não merece nada da parte de Deus, a não ser a sua ira e condenação para a morte, assim também você, mestre da lei e fariseu, é desse jeito. Não merecia nada. Tudo é graça. Tudo é graça. É por isso, irmão, que eu não quero nem saber se você tem 50 anos de evangelho. Se você não ama o seu próximo, você é um fanfarrão, você é uma fanfarrona, porque o amor demonstra que nós somos iguais a Jesus. A misericórdia, o amor, isso nos mostra ser semelhantes a Deus. Caso contrário, você está mentindo para si mesmo. Está exatamente igual o mestre da lei fariseu, olhando assim, achando: esse aí já desviou não sei quantas vezes, voltou de novo. Ah, pelo amor de Deus, isso é mentira. Quem sabe você, na hora que o pastor Marcos trouxe, que esse monte de gente veio aqui recebendo a Cristo, na sua mente você olhou e falou: de novo, velho, esse cara já converteu lá na minha igreja 10 vezes e estava no mundão. Aí você, outra fala: essa menina aí, de novo. Ah, pelo amor de Deus. Isso aqui é para nós, para todos nós. O chicote estralou lá para eles, estrala para nós também. Se nós não amarmos o nosso semelhante, se nós não entrarmos para a festa, de nada vale falar: eu sou crente. Quem sabe aqui no nosso meio tem ovelha que está perdida lá fora, que já até ouviu um dia o seu pastor, mas se desviou, está lá fora, está longe, e acha o seguinte: ah, não dá para me voltar não, Ezequiel, porque eu fiz aquilo, eu fiz tanta coisa errada, não dá para voltar. Eu quero te dizer, existe um bom pastor, conforme foi ministrado aqui, que deixa as 99, que caminha pelos desertos, valados, campos, vai atrás de você, só para te salvar, porque Ele te ama, Ele cuida de você. Assim, irmãos,
Como existe aqueles que estão perdidos dentro da casa, igual a dracma. Está na igreja, mas a mente não consegue se firmar em Cristo. O ambiente já é comum, por isso não se desvia abertamente, mas lá dentro da igreja não consegue mais orar, não consegue mais falar com Deus, está completamente perdido. Está completamente perdido e a vida está passando e não consegue se encontrar. E quando chega no culto, fica querendo, parecendo que está no meio de um tiroteio. Oh, Deus, fala alguma coisa aí comigo, Deus, não sei o quê. Existe um Deus tão zeloso quanto aquela mulher, que se preciso for, vai revirar tudo. Vai revirar tudo, só para encontrar você, só para ir até você, e Ele vai fazer festa quando encontrá-lo, só para mostrar para você, filho, mesmo que está difícil, mesmo que você não está entendendo nada, eu estou zelando por você, eu estou cuidando de você, e no momento certo, eu vou me manifestar ao teu favor, porque você é meu, porque você tem valor para mim. Jesus finalizou com chave de ouro. Ele mostrou, tem gente perdido fora, tem gente perdido dentro, e tem agora 2 filhos perdidos, um fora e um dentro. Ele contou uma parábola para falar só de um perdido fora, uma parábola para falar só de um perdido dentro, e agora uma parábola para falar, tem gente perdida fora e dentro, tudo nessa parábola. Os 2 filhos perdidos. Porque quando o primeiro chegou diante do pai, ô pai, me dá a herança aí, para mim é como se o senhor morresse. O texto vai dizer, Ezequiel, que o pai repartiu entre eles a herança. Está entendendo? O filho mais velho recebeu a parte dele, e ainda que não tenha recebido, o filho mais velho não fez nada. Nessa passagem que Jesus conta, nessa parábola, diante da afronta que o seu irmão vem diante do pai, ele fica calado, sabe por quê? Porque para ele também, ele queria mais, era aquilo mesmo. Ele queria mais é curtir também. Ele até não saiu, mas queria mais, era tudo do pai, porque o pai não importava nada para ele. Assim como tem um monte de gente que está na igreja, sabe por quê? Eu vou no culto da bênção. Eu vou no culto buscar a minha vitória. Eu vou no culto buscar o meu milagre. Ah, meus irmãos, tem misericórdia, Jesus. Tem misericórdia de nós. Esse não é o evangelho. Não é isso que nós buscamos na igreja. Não é bênção, não é vitória. A gente não vai na igreja para buscar, a gente vai na igreja para entregar. É por isso que quando a gente chega aqui, a gente não quer, a gente até te dá um monte de prêmio, mas sabe o que você veio dar para Deus? Louvor, adoração, glória, palma, aleluia. Isso é para Ele, é tudo dele, porque foi Ele quem nos fez para louvor da glória dele. Nossa, quão miseráveis são aqueles que só vão na igreja para buscar bênção. Se está tendo a bênção, pastor Adilson, está lá, está lá. Agora na hora que você fala, escola bíblica dominical, dá linha na pipa. Meus irmãos, se nós não buscarmos conhecer a Deus em sua plenitude, ou melhor, naquilo que Ele quis se revelar a nós, quão miseráveis somos. A teologia da prosperidade tem matado muita gente por aí. E aí você liga a televisão, ó, que legal, é um canal de igreja, vou assistir esse canal, ó, que bonitinho. Só que tem uma peste lá, falando um monte de bobeira, mas não prega cruz, mas não prega evangelho, mas não prega redenção. Isso não é o evangelho. Evangelho sem cruz não é evangelho. Evangelho da prosperidade não é evangelho. Evangelho coach não é o evangelho. Evangelho do sincretismo, do misticismo não é.
gente precisa voltar para o Evangelho. Só para o Evangelho. Só para a boa notícia que nos fala: todos vocês estavam mortos em delitos e pecados, pelo mau procedimento de vocês. No coração e na mente eram inimigos de Deus. Mas Deus, que é rico em amor e misericórdia, com o grande amor que os amou, os vivificou, quando ainda estavam mortos nos delitos e pecados. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por obras, para que ninguém se glorie. Não é pelo dízimo mais alto. Não é porque jejuou mais, isso é religiosidade. Eu jejuei mais, por isso que eu faço. Não, é graça, favor imerecido. Se fosse pelo que merecemos, morte, condenação, inferno. Mas a misericórdia dele e a graça dele nos resgatou para a vida. Portanto, quando você estiver preparando para ir para o culto na sua igreja, saiba que você está indo entregar. Na hora que você estiver preparando para louvar, não é eu quero a minha bênção, eu quero a minha vitória. É ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Deus eterno, imortal, invisível, mais real. A Ele, somente a Ele, ministramos o louvor para todos sempre. Se coloque de pé no seu lugar. Irmãos, tem um pai que te ama. Tem um pai que quer fazer festa. Já começou a festa. Se aqui no nosso meio tiver mais alguém que quer se entregar para Jesus, fica agora a seu critério. Vem, se entrega, vem aqui para frente. Mas como eu já sei que está tendo festa no céu, porque teve pessoas vindo aqui quando o pastor Marcos ministrou, a pergunta que fica é: e aí, filhão, vai entrar para a festa? E aí, filhona, vai entrar para a festa? Tudo que eu tenho é seu. É tempo de festa. Portanto, eu quero convidar não apenas um ou outro, todos vocês, vem aqui para frente. Vem aqui para